Então nós vamos ver agora, e inclusive juízes de primeira instância, que a gente vai ver agora, depois vai ver que é esse exemplo aqui, que vêm-se obrigados a atropelar o próprio Código de Processo Civil, tendo de determinar a citação por carta em ações de Estado e em ações de execução, a despeito de a legislação civil vedar tal modalidade de citação nesses casos, conforme dispõe o artigo 222, alíneas A e D do Código de Processo Civil. Então aí está o caso, é um caso de divórcio litigioso, ou seja, um caso de ação de Estado, em que no final do despacho dele, o juiz, palavras do juiz: diante do volume de mandados expedidos e do diminuto número de oficiais de justiça, expressa-se por primeiro AR para a convocação do réu para comparecer perante o ofício judicial, quando será citado para os termos da ação com a adversidade. Esse caso também gostaria de lembrar que é mais um exemplo dentre vários que existem, e a gente só trouxe esse exemplo para ilustrar. A gente tem aqui nos documentos, num programa que a gente tem no arquivo todos, diversos documentos, a gente tem diversos casos iguais a este. Então, eu gostaria de concluir que há provas inequívocas de que não só o TJ tem violado a correta e desejada aplicação da legislação processual civil, como também vem comprometendo sobremaneira a prestação jurisdicional, ao infringir o princípio constitucional da razoável duração do processo. Também, em virtude desse diminuto número de oficiais de justiça, acontecem muitas cumulações de vara pelos oficiais de justiça da ativa. Nós temos exemplos corriqueiros, cotidianos, dessas cumulações, com publicações semanais delas no Diário Oficial. O que faz com que os oficiais tenham que pedir prazos suplementares para cumprir seus mandatos, já que um extenso número de serviço. Em casos como está relatado no site da SOJASP, de oficiais de justiça prestando serviços cumulativamente em cidades vizinhas distanciadas por mais de 60 quilômetros. Ou seja, ele trabalha em mais de uma vara, às vezes mais, até em casos, muitas vezes como esse caso aqui, e obviamente nessa situação ele não consegue cumprir o serviço de forma eficiente. Temos também, eu vou pedir também depois, vai ser importante o pessoal das associações comentarem diversos relatos de oficiais de justiça da ativa criticando o excesso de serviço e os danos que esta situação traz à saúde deles. Exemplos destes relatos tem lá, e eu vou trazer aqui um depoimento de um oficial de justiça de um fórum da capital a um dos aprovados, no caso foi a mim, que ele deu esse depoimento. Estamos trabalhando demais, eles querem acabar com a gente. Nós estamos sendo privados de nossa vida pessoal para dar conta de tanto trabalho. Muitas vezes trabalhamos de dia, de noite, aos sábados e domingos. Tem oficial de justiça que tira férias e não para de trabalhar, pois não consegue devolver os mandados que tem para cumprir. E aí a pergunta que fica para o TJ é: até quando essa situação vai continuar? Essas cumulações irão continuar? E por que o tribunal não nomeia imediatamente os 500 aprovados, mais os diversos classificados do certame em tela, para acabar com este cenário dantesco? Agora eu queria falar das vacâncias do cargo de oficial de justiça. O último concurso, como já disse, foi em 1999, e o cargo de oficial de justiça é o que apresenta a maior quantidade de cargos vagos dentro do Tribunal de Justiça. São, como eu disse, 3.581 cargos vagos. Isso representa 41% dos cargos de oficial de justiça. São, no total, 8.801 cargos de oficial de justiça, sendo que destes 8.801, 3.581 estão vagos. Isso sem contar que seria uma proporção maior, até porque havia 884 cargos vagos que foram convertidos em cargos de escrevente técnico em dezembro de 2009, ou seja, logo depois da gente fazer a prova. Destes 3.581 cargos vagos, diversas vacâncias ocorreram após a realização do concurso. Perto de 300 ocorreram após a realização do concurso. De modo que, se 500 era o que eles já diziam na época, podemos dizer que talvez hoje a carência deles seja de no mínimo 800 oficiais de justiça.
e perguntamos qual é a destinação da verba destes 3.581 cargos vagos, já que com as associações, inclusive o Janás, a gente conversou para pedir uma dúvida que a gente tinha, como que fica a dotação orçamentária desses cargos quando ele se torna vago. E segundo o Gianazzi, também estava conversando com o Ronaldo antes de chegar, eles continuam com o Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, essa já é uma introdução para o que eu vou falar depois, da inconsistência deles alegarem toda vez que não nomeiam, que precisam de oficial de justiça, mas não nomeiam porque não tem verba. Gostaria de falar agora do Conselho Nacional de Justiça, nesse tema, porque através do Conselho Nacional de Justiça, que eu já disse, primeiramente a gente conseguiu a lista, que fosse divulgada a lista de classificação, e também foi através dele que o Thiago também entrou depois com uma outra petição, requerendo a nossa nomeação, e o Conselho Nacional de Justiça determinou que o TJ nomeasse os 15 aprovados dentro do prazo de validade do concurso, em decorrência dessa petição dele. E nós entendemos que foi uma providência cabível em virtude das incertezas a que estamos sendo submetidos e do acontecido no concurso de 1999. Eu acho que aqui vem assim, a coisa mais estarrecedora, inacreditável, que é um ofício, uma resposta que o Tribunal mandou ao Conselho Nacional de Justiça em junho de 2009, foram alguns dias depois do edital ser publicado, dizendo uma coisa para o oficial de justiça, para o CNJ, que eu vou falar aqui, e depois simplesmente esquecendo isso que ele tinha dito. Tá? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enviou um ofício ao CNJ alegando não poder postergar o concurso de oficial de justiça em vista de uma discussão que se travava acerca do cargo ser de nível superior. Havia uma discussão aí com a Sojasp, que ela dizia que, enfim, sobre o nível de escolaridade da prova, do cargo, o edital tinha sido solto já e o tribunal falou que não podia postergar mais, pois isso acarretaria atrasos no concurso, com o edital recentemente publicado, já que naquela época, e aqui, julho de 2009, eu vou ler, porque apesar, eu sei que talvez não seja, mas é muito importante essa leitura, porque é do próprio Tribunal de Justiça, e ele diz assim: o último concurso de oficial de justiça realizado no Estado foi em 1999, de maneira que houve sério agravamento no quadro funcional. Praticamente todas as comarcas apresentam grave carência no quadro de oficiais de justiça, prejudicando sobremaneira a prestação jurisdicional, apesar do sacrifício pessoal dos funcionários em exercício, muitos deles prestando serviço em mais de uma unidade cartorária. No mesmo diapasão, as dificuldades encontradas na alteração da escolaridade do cargo, seja pelo impacto financeiro do novo enquadramento, ou no sem previsão no já restrito orçamento, seja pelo decurso do tempo necessário para o eventual envio e aprovação do projeto de lei complementar na Assembleia Legislativa, não podem impedir a premente realização do concurso público, visando preenchimento de cargos em quantidade suficiente para adotar as comarcas do quadro desejável para a melhoria do serviço prestado pelo TJ. No entanto, passados 18 meses da realização do concurso, nenhum aprovado foi nomeado. Gostaria de ressaltar que, à luz de diversos concursos públicos realizados neste país, já que não há lei os regulamentando, os acontecimentos do Oficial de Justiça 2009 fogem completamente à normalidade. E aí vamos dar alguns exemplos de outros concursos para ter uma ideia dos prazos que estão sendo praticados nesse concurso, que são totalmente despropositados. Então, o primeiro exemplo foi o concurso de analista do Ministério Público da União. Esse foi um concurso composto de fase única, porém com provas objetivas e discursivas. E
A nomeação de todos os aprovados teve 2 meses após a prova, não foi homologação, nomeação. A prova foi hoje, daqui 2 meses todos os aprovados já estavam nomeados. No concurso, dou um outro exemplo, de auditor fiscal do trabalho. Teve 2 fases, a primeira objetiva e outra discursiva. Da primeira prova, isso da primeira prova, não estou falando da segunda que foi discursiva. O concurso foi homologado em 3 meses e meio e a nomeação de todos os aprovados em 5 meses e meio. Agora eu vou falar de concursos do próprio TJ, que em geral já não prima muito pela celeridade, os concursos dele. No nosso, então, concurso de escrevente técnico do TJ, que é composto de 2 fases, uma objetiva e outra de digitação. A homologação e nomeação de 250 aprovados, que se deu agora, em fevereiro deste ano, ocorreu em 6 meses da data da primeira prova. Importante lembrar que todos os concursos públicos finalizados pelo TJ, após o nosso concurso, já tiveram aprovados nomeados. Não há nenhum concurso que foi finalizado após o nosso que não teve nenhum nomeado como o nosso. E por fim, o exemplo da magistratura, que terminou após o nosso. Ele começou um pouco antes, mas é um concurso mais extenso, terminou, foi homologado. Bom, logo depois todos foram nomeados, e não só isso ocorreu, como um novo concurso já se encontra em andamento. E aí eu gostaria de trazer algumas palavras do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, que retratam essa situação de descaso com o princípio da razoabilidade, porque esses prazos que ocorreram no nosso concurso fogem completamente a ele. Então, dizer, de acordo com o princípio da razoabilidade, a administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer, pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas e, portanto, jurisdicionalmente inválidas as condutas. E aí eu ressalto aqui, porque se enquadra totalmente no nosso concurso, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Então, diante do exposto, o TJ viola o princípio da razoabilidade ao dar ao nosso certame um tratamento completamente desarrazoado em todas as fases, ou seja, excessiva demora na divulgação das listas, consequente demora na homologação, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses. A capital, por exemplo, foi homologada depois de 16 meses, a homologação foi da capital. E existem 2 comarcas, Jales e Caraguatatuba, que até hoje não foram homologadas. 18 meses. 18 meses. Não teve homologação. Homologou, tornou-se efeito a homologação e está até hoje pendente. Mas o resultado prático disso é que não está homologado. Por exemplo, no nosso caso, capital também tinha sido homologado antes, e aí depois saiu uma nova lista para e tal, 16, foi homologado 16 meses depois, e o prazo começa a correr agora, ou seja, é uma ótima forma deles postergarem o concurso e consequentemente a nomeação. E aí findava espera falta de previsão de nomeações, que é uma outra coisa importante, porque eles não dão nenhum paradeiro para nós. Falam, a única coisa que eles sabem dizer é que não tem previsão. Então a pergunta que fica é: cadê a celeridade do Tribunal de Justiça? E por fim, que a gente gostaria de falar, desculpa estar me estendendo um pouco, que eu acho que é importante porque é em relação à falta de verba, porque eles sempre batem nesse aspecto, dizem que não nomeiam, reconhecem a necessidade, aí algumas conversas que tivemos aqui com alguns desembargadores, alguns candidatos, mas sempre o problema é a falta de verba. Então, a gente gostaria de apresentar, em primeiro lugar, que ela não se sustenta, e apresentar de início uma citação de novo da ministra do STF, a Carmen Lúcia. Ela diz o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski lembra, e se não houver recursos? Se não houver recursos, temos de responsabilizar o administrador. Não havendo recursos para prover aqueles cargos, ou sendo eles desnecessários, porque às vezes o são, que não é o nosso caso,
não convoque a sociedade. Agora, convocar a sociedade para brincar é algo que não acho admissível. Isso é incompatível com o sistema constitucional. Então, a falta de verba é incompatível com a Constituição. Afinal, se nós formos ler os artigos 96 e 169 da Constituição Federal, lá fica claro que a nomeação de novos servidores depende de prévia dotação orçamentária, ou seja, elas devem ser estipuladas pela administração pública no momento da elaboração do edital. E já se passaram dois orçamentos, dois processos orçamentários de 2010 e agora de 2011, e sempre a mesma conversa, não temos dinheiro. E ainda sobre a falta de verba, gostaria de lembrar que a lei que converteu os 884 cargos vagos de oficial de justiça em cargos de escrevente técnico judiciário em dezembro de 2009, um artigo dela diz o seguinte: as despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento programa vigente, suplementadas se necessário. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o TJ considerou poder contar com a verba oriunda da vacância desses 884 cargos. Portanto, o TJ ele considera que ele tem esses recursos provenientes das vacâncias dos cargos de oficial de justiça sob o poder dele. Então, como que ele diz que não tem verba? Se existem 3.581 cargos vagos, existe a verba desses cargos com ele, e para no mínimo 500, vamos dizer, fora os excedentes, ele diz que não tem verba. Onde está esse dinheiro? Então, é essa a nossa pergunta: onde estão as verbas desses cargos? O que mostra mais uma vez a insustentabilidade de não nomeação em virtude da falta de recursos financeiros. E por fim, eu gostaria de dizer que se eles dizem que não tem dinheiro, como que eles explicam que eles nomearam só em 2010 mais de 2.000 funcionários? O concurso de escrevente da capital, como eu disse, foram nomeados 250 agora em fevereiro. E somados do interior dá um total de 309 escreventes nomeados em 2011. E a nomeação dos 500 oficiais de justiça, no mínimo, que a gente, conversando até com as associações, dizem que isso é um nada perante a necessidade e o déficit, não representa nem 0,5% do orçamento vigente do TJ, porque apenas os oficiais de justiça não são nomeados. E por fim, o último slide, que eu acho que, assim, que mostra mais uma vez a nossa indignação deles não estarem aqui, e é uma coisa que a gente não entende, porque se o TJ alega diuturnamente, insistentemente, falta de recursos para tudo que se diz respeito a servidores e estrutura, nunca tem, e o Genásio mesmo falou. Mas para nomear escrevente eles têm, né? Exatamente. E como o Genásio disse, sempre eles falam que estão numa situação de penúria. Mas por que, e o Genásio deve lembrar disso, que ele estava aqui, o presidente na época, o Viana Santos, em discurso na LESP, em dezembro do ano passado, abriu mão de qualquer emenda ao orçamento de 2011 do TJ, solicitando que o projeto fosse votado com o corte de 53% proposto pelo Executivo, e dizendo que ele esperaria a suplementação desse ano do Alckmin, que até agora foi por volta de 320 mil reais, ou seja, nada perante as necessidades do TJ. E as emendas que, enfim, poderiam não ser aprovadas, mas ele de antemão abriu mão delas. É isso que a gente gostaria de saber também. É isso.